Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Somente até aqui. A gente, pelo menos eu gosto muito de, diante desse contexto aqui, eu sempre fico muito reflexivo do que Jesus ele responde a esse jovem aqui. Porque a gente precisa também ter em mente que a cultura do povo de Deus é muito diferente da nossa, né? Eles já têm desde criança o ensino nos mandamentos, nas ordenanças de Deus, porque são um povo que Deus separou na face da terra. A gente sabe que hoje esse povo somos nós, né? A Igreja de Cristo. Mas esses costumes era algo muito vivo dentro deles. Então imagina, para eles essa realidade de obedecer a Deus era algo muito natural, diferente para a gente. E fomos criados numa cultura politeísta, onde normalmente a nossa vida ela vai se dando um caminho longe desses preceitos de Deus. Então esse jovem ele já tinha dentro da vida dele essa observância à palavra de Deus. Ele vai até Jesus, uma pergunta muito profunda, né? Mestre, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus ele prontamente diz: por que tu me chamas bom? Bom é um que é Deus. Já dá uma freada nele, mas assim, nos eleva a pensar. Porque a salvação, ela não vem de nenhum mérito nosso. A salvação vem no mérito de Cristo, de que ele morreu na cruz. Então ele é bom. E Jesus não está dizendo que ele não é bom, porque ele também era Deus. Era para fazer aquele homem raciocinar como a gente também raciocinar aqui. Então quando tem essa diferença enorme de um povo que obedecia a palavra e um povo que não obedece, que somos nós, a gente precisa refletir muito bem nisso aqui. Porque Deus fala assim para ele: só te falta uma coisa. A gente, quando faz uma viagem dentro de nós, como a nossa vida ela é paralela aos princípios de Deus, falta para a gente muita coisa. Porque ele falou para ele: você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, não defraudas ninguém, honra teu pai e tua mãe, e guardo isso desde a minha mocidade. Era algo muito corriqueiro, algo muito constante na vida deles. Eles obedeciam isso de praxe, era a vida deles. Mas te falta uma coisa. Então quando eu olho assim a nossa natureza totalmente oposta a isso, não nos falta só uma coisa, nos falta muita coisa. Essa ida a Jesus, a gente precisa sempre ter isso no coração. A gente vai a Jesus, essa pergunta nós temos que sempre ir: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Só que a questão é, a resposta que vier dele, a gente está disposto também a renunciar. Porque na verdade, seguir a Cristo é uma renúncia.
Eu vou a ele, Senhor, o que me falta para herdar a vida eterna? Ele pode falar para mim, vai lá, deixar de ser soberbo. Então eu vou deixar de ser soberbo. Depois eu volto de novo, Senhor, o que me falta para herdar a vida eterna? Vai lá, deixar de ser malicioso. Então eu tenho que ir lá deixar de ser malicioso. Então a todo momento a gente ir a Jesus, essa pergunta dentro de nós, ela vai nos avaliando o quanto a gente precisa mudar e ser transformado para herdar essa vida eterna. O que eu farei para herdar a vida eterna? Nenhum mérito vem de nós, vem de Deus. Mas a gente sabe muito bem que a fé sem as obras ela é morta. Nossa conduta, nosso comportamento vai dizer se nós estamos no caminho de Deus ou não. Mas o que fica para a gente de reflexão? A gente precisa entender que esse convite de Cristo a segui-lo é um convite de uma oportunidade muito grande. O não que a gente dá a Cristo no momento em que Ele nos chamar, ou no momento que formos a Ele e recebermos dele uma orientação, esse não pode nos custar caro ter um preço muito maior lá na frente. Porque Ele não se decepciona quando eu digo não para Ele. Ele não se decepciona quando eu viro as costas para Ele. Ele se compadece. Porque Ele sabe muito bem que se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, a minha vida seria diferente. Há muitas marcas nas nossas vidas porque a gente diz não a esse plano de Deus. A gente diz não a essa verdade de salvação. Porque eu sempre pensei assim, a palavra salvação é salvação. Eu tô afogando. Vem alguém e me salva? Me salvou, foi minha salvação. Eu estou com um problema de saúde, um remédio vem lá, me dá, eu consigo sair, me recupera, aquilo foi uma salvação. Salvação é salvação. Então, quando eu sempre pensei isso, quando eu olho Cristo que diz que Ele é minha salvação, Ele é a minha salvação, de tudo. Não somente de um destino ruim, que a Bíblia diz que existe o céu e existe o inferno. Não um destino ruim do inferno, mas uma salvação de tudo. Uma salvação do problema me subjugar, uma salvação do mal que tanto tempo tenta nos derrubar, uma salvação de tudo aquilo que possa tentar nos fazer ruir. Ele é a salvação. Então esse sim a essa ida a Ele para se salvar é algo muito importante que o ser humano precisa ter. Mas o que eu fico aqui sempre refletindo, a gente precisa analisar esse texto agora, ele chega e pergunta, tu sabe isso, os mandamentos? Sei, desde a minha juventude, Jesus o ama, porque viu nele que realmente era alguém que observaria e havia a verdade. Mas falou, mas te falta uma coisa, vai lá, vende tudo que tu tem e me segue, renuncia isso que está atrapalhando aí, e me segue. Aí ele não quis, aí ele ficou contrariado com a resposta. E é assim que a gente faz. Ele vem e fala, ó, larga isso e me segue. A gente acredita, mas não crê. Porque eu acredito que o homem pisou na lua, mas você tem certeza que ele pisou? Não, então eu não creio. Crer é você ter a certeza. Se Jesus falou para ele o seguinte, tu me chamou bom, né? Tu quer herdar a vida eterna, mas tu quer de verdade? Ele mostrou que não. E assim somos nós. Ah, eu creio em Deus, Deus é maravilhoso, Ele é maravilha. Tu crê de verdade? Então me segue. A gente fala, não, porque eu tenho que largar aqui, eu tenho que renunciar a outra coisa. Eu tenho que mudar o meu estilo de vida, eu tenho que mudar a minha cabeça. A gente não quer ter essa mudança. E isso fecha uma porta de algo tão glorioso de Deus lá na frente, e a gente não pode desperdiçar isso aí. Ele ficou contrariado, ele sai. Duro é o que Jesus falou depois. Porque assim, a gente vê o jovem rico, a gente só focaliza no problema da riqueza, né? Mas para ele era a riqueza. Talvez para mim não seja riqueza. Mas seja a prostituição, seja o adultério, seja a maldade, seja a malícia, seja N situações que está botando uma divisão entre eu e Deus. E é isso que Deus fala para os seus discípulos. Olha, quão difícil, ao redor disso, quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas. Ah, mas é só que ser rico é ruim? De forma nenhuma, não é isso. O coração na riqueza, o domínio da riqueza, ele é ruim. Só que a Bíblia, ela dá pra gente, em Coríntios 6, Gálatas 5, Apocalipse 21,
uma relação muito grande de pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Então não é difícil só para o rico. É difícil para o adúltero, para o beberrão, para o prostituto, para o malicioso, para o maldoso, para aquele que desonra o seu pai e sua mãe, entre outras coisas que a Bíblia ela tenta botar um freio no ser humano. Aquele que se rende a isso, vive isso, estar assim, é difícil para ele também entrar no reino de Deus. Então assim, a gente precisa ter essa reflexão, principalmente quando a gente vê a brevidade da vida, né? De tudo aquilo que a gente pode perceber, tanto que já aconteceu quanto que acontece agora. A vida é um vapor, a gente pensa que é superando, mas não, uma doença te mata. Hoje o que está na moda, tá vigente, é o vírus, né? Mas a dengue é um mosquitinho, mas estava matando gente a beça. Uma virosezinha, tinha gente que estava morrendo. A vida é um vapor. A Bíblia ela fala isso para nós. Isso é como uma erva que murcha e daqui a pouco desaparece. Nós somos um vapor. Então quando a gente entende dessa brevidade da vida, a gente começa a perceber o seguinte: haverá um momento que esse mundo para a gente vai terminar. Mas quem é que sabe o tempo? Ninguém. Mas vem Jesus e fala assim, mas se você me seguir, haverá algo diferente depois. Haverá vida para você. E melhor, no percurso desse caminho, seguindo a Cristo, nós iremos viver algo muito maravilhoso que Ele tem a nos proporcionar. E é isso que nós temos que ter fé no coração. A vida não se resume a momentos pequenos de felicidade. A vida se resume a gente tentar entender que se eu disser sim para Deus, eu tenho muito a ganhar. Ele não se entristece, ele não se contraria, ele se compadece. Porque sabe muito bem o que vem lá na frente. Então aqui a gente vê Jesus falando, é difícil entrar os ricos, dar o coração na riqueza. Mas é difícil também aquele que é contrário à Bíblia entrar no reino dos céus, é fato. A gente não pode tentar ludibriar, é fato, é difícil entrar. E os discípulos estranharam esta palavra, claro, eu imagino, né? Eles já achando que ele ia salvar todo mundo. Ele falou, não é todo mundo que vai se salvar. É aquele que se enquadrar aos meus preceitos. Esse vai se salvar. Todo mundo não, esses. Onde o que é ruim, o que é do mal, não os domina. Esse vai se salvar. E ele insistiu dizendo, quão difícil os que têm riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É difícil. Ele bota esse grau de dificuldade para a gente tentar enxergar que não é fácil mesmo não. Não é só o rico, mas dentro dessa lista de pessoas que ele diz que é contrário a que ele idealizou de entrar, é difícil, praticamente impossível. Mas aí a gente tem uma esperança, porque os discípulos ficam assim, então, acabou a salvação. Ele diz, para o homem é impossível. Qualquer obra que eu venha a realizar é impossível, mas para Deus tudo é possível. É Ele que faz. Não há pecado que Ele não perdoe. Ele perdoa todos, sem exceção. Agora a questão é a gente tentar enxergar se a gente quer seguir a Jesus nessa trajetória de vida. Porque você olha para um lado, você vê a realidade que muitos estão vivendo, mas parece que o ser humano não consegue enxergar o exemplo. Porque o sábio é aquele que observa e aprende. O inteligente é aquele que tem que passar. Ainda há um escape, né? Aquele que tem que passar para poder aprender. O outro que não considera nada, esse aí, não tem como a gente qualificar. Mas tem muita coisa que a gente vê e pode aprender, não precisa passar. Você vê as pessoas perdendo suas vidas em N situações. A gente vai se enfia naquela mesma realidade. Mas como? Tu não está enxergando, não? Aquele que estava ontem do teu lado aqui já não está mais? Assim somos nós. Mas aí vem Cristo e fala, larga isso que está te prendendo e me segue. E tu vai ver o que você vai viver. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse sim de Jesus, é dar um passo grande à felicidade. O problema é que a gente se embaraça em muitas coisas aqui. A gente perde essa chance, vai vivendo, tropeçando.
A gente não sabe até quando vai tropeçar, se vai ter oportunidade de parar de tropeçar ou vai tropeçar e tombar de bem, a gente não sabe. Mas assim como esse jovem, ele vira as costas, muitos viram as costas. Mas felizes aqueles que compreendem e conseguem enxergar que é melhor renunciar por Jesus do que padecer lá na frente. Então, o jovem rico nos ensina muito. Onde a gente consegue enxergar dentro de nós, que nós dizemos não para Deus. Porque não queremos largar as nossas próprias vontades. Eu tenho muita coisa. Não vou dividir com ninguém não. Virou as costas. Mas ué, tu não queria? Não, eu só queria se o preço for até aqui. Onde está a zona de conforto da minha vontade. Né? Eu sirvo a Deus de acordo com o meu querer. Esquece. Não tem como servir a Deus assim. Até aqui eu sirvo. Esquece. Tem que servir a Deus no plano dele, não no meu. E no plano dele ele vai tirar muita coisa. Talvez só vai ficar um tantinho. Mas tenha certeza que esse tantinho que ficar vai trazer muito mais paz, felicidade e alegria do que aquele montão que ele tirou das nossas costas. É o fardo, né? Tá carregando aquele piano nas costas, insistindo nisso, todo quebrado. Ele fala assim, para com isso, rapaz. Carrega esse negocinho aqui e vai ser feliz. Isso é Cristo. Felicidade em Cristo não é isenção de problemas. Felicidade em Cristo é saber que nós estamos seguindo a Ele, está ali, para operar aquilo que é impossível, que é nos dar a salvação. É impossível aos homens, mas muito possível para Ele. Então, nós possamos refletir na vida, né? Principalmente nessa nossa realidade, refletir. A vida é um vapor, ela é simples, rápida, mas vale a pena a gente dizer sim para Jesus, a gente dizer sim para caminhar com Ele, renunciar de verdade, porque sozinho a gente vai ter condição de ter uma vida diferenciada, por ter a sua presença no nosso caminhar, porque senão a gente vai vendo as pessoas, as coisas acontecendo, como as pessoas estão vivendo, e a gente vê que a história ela se repete. A pessoa acredita, a pessoa até quer, mas não quer renunciar. Você vai me seguir? Para tirar da minha vida? Eu não quero não. Escolha. As pessoas veem um Deus que como se ele estivesse reivindicando, ou se ele como um Deus que fica implorando a atenção e amor. Negativo. Deus não implora atenção e amor, Ele oferece. Bendito são aqueles que abraçam isso. Porque Ele não vai ter nenhum tipo de pena que isso não tem nele, de nos retribuir segundo as nossas ações. Então a gente precisa ver esse jovem rico aqui e entender. Ter boa intenção é maravilhoso, mas renunciar para seguir é muito melhor. A gente precisa seguir e dizer sim, e não dizer não. O prejuízo é só nosso. Essa é a verdade, o prejuízo é só nosso. Mas Deus, enquanto tiver essa vida, Ele vai dando esperança, né? A gente só precisa tentar acordar. O melhor de Deus está ao nosso alcance. A gente aqui caminha em direção oposta. Amém? Então,